Vamos lá, minha gente, voltando aqui. Esperar o pessoal entrar, né? Tamo junto. Espera mais só 2 minutinhos só. Ok. Já temos Jane, Dilma, Karina, Soraya. Espera só um minutinho aqui para o pessoal entrar. Essa ferramenta é até uma ferramenta interessante. A gente vai se familiarizando com ela, mas ela é bastante produtiva. Acho que a gente consegue avançar nos assuntos e ter interação com vocês, né? É claro que no início todo mundo estava ainda se ajustando, enfim, reconhecendo a ferramenta, se familiarizando. É muito interessante, né? Porque além de a gente poder dialogar, trocar essas intervenções mútuas, ela também tem a possibilidade de eu franquear a minha tela com vocês e também ainda fica as aulas ainda ficam gravadas, né? Eu vou também ver para baixar e disponibilizar as aulas com vocês. Aqueles que perderam Aqueles que perderam as aulas anteriormente estão todas gravadas, desde quando eu comecei a usar o Zoom. O senhor vai disponibilizar essas aulas, que na verdade, com o senhor está sendo a primeira Vou comigo. disponibilizar as anteriores, vou disponibilizar. Vou ver se como é que eu faço para. Tem duas possibilidades. Hoje um aluno mandou até um. Eu vou até. Porque hoje eu não tive tempo. Mas eu posso colocar, vou colocar no YouTube, no meu canal, lá no YouTube. Posso colocar. Eu acho que vai ser mais rápido colocar no YouTube. Aí eu passo o link para vocês. E vocês entram e acessam lá o canal do YouTube lá e vai estar lá as aulas já todas gravadas no Zoom. Uhum. Fica mais fácil. Qual o seu endereço do YouTube, professor? Rapaz, deixa eu ver aqui. De cabeça eu não sei não. Deixa eu ver aqui. Porque eu tive que criar um canal do YouTube, no YouTube por causa dessa Se logística. não lembrar, o senhor disponibiliza depois, no grupo. Eu disponibilizo depois, mas é Marcelo Motagadelha. Acho que tá o meu nome completo. Motagadelha, eu acho. Mas eu privado, eu não abri não. Mas eu vou terminar abrindo porque, enfim, é um canal com vídeo privado. Toda vez eu tenho que mandar uma senha para o pessoal entrar. Acho que eu vou liberar mesmo e o pessoal entra. Perfeito. Porque, enfim, os vídeos são os vídeos das nossas aulas, né? Então tem algumas abordagens, enfim, que se restringe a sala de aula e tal. E quando você abre, torna-se público, né? Então você também viola essa questão de uma certa privacidade, porque a imagem de vocês também vão para lá, né? Tudo que acontece aqui, tudo que acontece aqui vai para lá, para o YouTube, entendeu? Então, eu posso apenas restringir e aí para não ficar aberto, né? Enfim, é uma questão de se resguardar. Mas vamos lá. Perfeito. Já deu 5 minutos e aí o pessoal, mas quem for entrar, vai entrando e pega a aula já no andar, no desenrolar. Vamos lá. Bem, eu estava falando aqui justamente em relação a ação. no caso de Brumadinho, né? Foi. Que é uma ação de grande repercussão e que teve um conflito de competência, porque a ação ela foi impetrada em Campinas e o dano ambiental foi em Minas Gerais. Pois bem, deixa eu voltar aqui, nesta ação popular... Não, passou, parou. Não é possível. Deixa eu ver aqui. Voltou a dizer que aqui. Tá bom. do presidente, mas que por enquanto vai continuar.
trabalhando. Já temos. De três situações. Só um minutinho, Anderson. Estou botando o pessoal aqui para a sala de aula. Vamos lá. O segundo, se eventualmente, isso a gente não pode saber, a gente que pega uma briga dessa, tem que se afastar por forças alheias. E a terceira, quando eu sentir que o trabalho feito já não é mais necessário que seja continuado, porque, de alguma maneira, passamos por esse estresse. Pronto, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Continua. Vamos lá. É Dilma, Michele, Evelyn, Karina, Saulo, Jânio, Anderson, Claudinice, Maria Carolina. Todos na sala de aula. Vamos lá. Podemos começar novamente. Enfim, então eu estava tratando justamente dessa ação popular, no caso específico de Brumadinho, onde foi perpetrada a ação em Campinas, né? E que era justamente um conflito negativo de competência, porque tinha aí a discussão se essa ação popular deveria correr em Campinas ou no local do dano, que foi em Minas Gerais, na vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, certo? Então, vamos lá. Então, essa aqui é o conflito de competência do STJ. O relator foi o ministro Herman Benjamin. Deixa eu fechar aqui o microfone, que alguém está com o microfone aberto. E aí, justamente esse conflito de competência, tá? Então, trata-se na origem de uma ação popular proposta por Felipe Toleiro Teixeira, advogado, contra a União, Distrito Federal, o Estado de Minas Gerais e a Vale, objetivando liminarmente o bloqueio de ativos financeiros dos réus num valor de 4 bilhões de reais. E, afinal, a confirmação da tutela liminar. Só admitir aqui mais um. Ok. Acumulada, a tutela liminar acumulada com a declaração de nulidade dos atos comissivos da Vale e omissivos da União, do Distrito Federal e do Estado de Minas Gerais, bem como a condenação dos réus. Então, o que é que pedia a ação popular? Recuperação do meio ambiente degradado pelo rompimento da barragem da Vale, no município de Brumadinho, pagamento de indenização compensatória dos danos materiais e morais decorrentes do referido rompimento no valor de 4 bilhões e o pagamento de multa por dano ambiental em montante a ser arbitrado por este juízo. Então, veja que na ação popular ele pediu a recuperação do meio ambiente, uma indenização compensatória de 4 bilhões de reais pelos danos morais, mais ainda uma multa pelo dano ambiental provocado lá em Brumadinho, a ser arbitrado pelo juiz, né? Então, para vocês entenderem, né, essa discussão, o juízo suscitado foi o da 17ª Vara de Belo Horizonte, entendeu que o foro competente na situação específica dos autos não seria, em regra, a do domicílio do autor, que era em Campinas. Haja vista que, em virtude da defesa dos interesses coletivos, no caso, as pessoas que sofreram também os danos com a barragem, as pessoas que moravam no entorno da barragem ou nas cidades, e o processamento da ação seria mais bem realizado no local da ocorrência do ato que, por meio da ação, o cidadão pretende anular. O juiz de Campinas, né, o da 2ª Vara Federal, por sua vez, defende que o julgamento poderá ser atribuído à Vara Federal do domicílio do peticionante. E aí, qual foi o posicionamento do ministro Herman Benjamin nesse conflito de competência, né, no STJ? O ministro Herman Benjamin ressaltou que, de início, seu voto seria no sentido de que, excepcionalmente, a Corte deveria entender como competente o juízo do local dos fatos. No entanto, ele pontuou ter se deparado com precedentes do STJ no sentido de que, em matéria da ação popular, a competência é do domicílio do autor, porque na ação popular não se quer criar obstáculos gigantescos ao exercício do munus público gratuito que o autor popular está prestando, em tese, para a sociedade como um tutor, totó.
Em seguida, o ministro Jorge Fernandes, ele abriu a divergência, né, no sentido que a sessão, que a primeira Câmara, a primeira sessão tem precedente, no sentido da possibilidade da eleição do foro do domicílio do autor nas ações em que a União e o Estado foram demandadas, como de fato ocorre na hipótese. Contudo, para ele, o caso concreto apresenta peculiaridades que distinguem dos feitos anteriormente julgados pelo STJ, de modo a superar este entendimento. E aí, o que foi que o ministro Jorge declinou no seu voto? De fato, a tragédia sem precedentes ocorrida em Brumadinho traz à tona a necessidade de solução prática diversa, a fim de atender da melhor forma a prestação jurisdicional face à população atingida. A dificuldade de participação do autor na instrução, ao meu ver, é muito menos danosa do que o incremento dos custos financeiros e as dificuldades da realização da instrução do feito em tela, mantido a critério adotado por essa casa em precedente. Vale dizer, mantida a ação sobre o desastre de Brumadinho na comarca de Campinas. Então, até então, né, eu tentei pesquisar hoje para ver se tinha tido alguma mudança em relação a isso. Até então, ainda não foi definido qual vai ser a vara responsável para prosseguir com essa ação popular. Eu creio que possivelmente vai ser, mesmo o autor do réu, mesmo o autor da ação sendo de Campinas, possivelmente deve ser, eu acho que o Tribunal STJ vai definir por Belo Horizonte, por Minas Gerais. Eu tentei ver a decisão, não consegui entrar no processo, porque eu estava hoje no YouTube para ver qual teria sido a decisão em relação a este conflito de competência. Mas o que é importante para aqui não é essa questão processual, né? Nós não estamos aqui no curso de processo civil em relação desse conflito negativo de competência para saber qual que vai andar, que vai ser em qual foro a ação vai ser devidamente protocolada e vai correr ou em Belo Horizonte e Campinas. O que é importante é justamente vocês terem a compreensão, né, a importância de uma ação popular, né? Pela dimensão, você pode estar tratando de um caso de pequena repercussão no município ou num determinado órgão, uma autarquia, uma empresa pública, e de repente você também pode estar deparando com a ação popular, né? Você aqui em Pernambuco querendo discutir no Amazonas, por exemplo, fazendo uma similitude com o que aconteceu com o Brumadinho, né? Que foi uma ação protocolada por um advogado de Campinas e estava justamente questionando um dano ao meio ambiente em Minas Gerais. Professor. Para falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Nessa ação, por exemplo, o advogado estava em Campinas, né, São Paulo, e o caso aconteceu em Brumadinho. Isso. Ele está certo que é uma ação popular, mas a gente sabe que já está dizendo é uma ação popular, mas ele está fazendo por conta própria, na posição dele como advogado. Como é que eu queria entender isso aí? Estou em São Paulo, entrei com uma ação popular. Como é que funciona? Ele impetrou uma ação popular. Ele como advogado tem legitimidade. Tem legitimidade não. Ele como advogado, todos nós temos legitimidade enquanto cidadão, né? Ele impetrou a ação popular por além de cidadão, ele também é advogado. Então ele não precisou constituir um advogado para preparar a ação popular, certo? Mas o pré-requisito para você entrar com a ação popular não é ser advogado. O pré-requisito é você ser cidadão e estar com seus gozos políticos devidamente preparados, ou seja, estar com seus gozos políticos garantidos, né? Quando você vai exercer um cargo público ou quando você vai prestar um serviço, ou você vai prestar um concurso público, qual é
a prova da sua garantia que você está no gozo dos seus exercícios enquanto cidadão. É justamente estar adimplente com a justiça eleitoral, não é isso? Então, o fato de você estar adimplente com a justiça eleitoral, né, é a prerrogativa que comprova que você está em um pleno exercício dos seus usos políticos enquanto cidadão. Entende? Então, a prerrogativa é essa. É justamente o próximo assunto que nós vamos ver, fora a lesão ao patrimônio cultural, que é essa legitimidade ativa que nós vamos tratar ainda, mais especificamente adiantando, é isso. Então, o advogado ele entrou porque ele tinha a prerrogativa de impetrar a estação, porque advogado, mas o requisito, a legitimidade que é exigível para entrar com a ação popular é você ser cidadão e estar no gozo do seu... Ok? Ok. Vamos lá. Dando sequência, vamos falar rapidamente de lesão ao patrimônio histórico e cultural. O que é isso? O patrimônio cultural abrange os bens de valor histórico, um acervo ou um conjunto de bens de natureza material ou imaterial tomados individualmente ou em conjunto. Por exemplo, qualquer cidadão poderá ajuizar esta ação contra ato do poder público que visa demolir prédio de valor histórico, bem como ato do poder público que visa impedir a realização de uma manifestação cultural. Eu tenho quase a impressão, se não me falha a memória, que também foi interposta uma ação popular, ou talvez, eu não sei se impetraram, porque também o Ministério Público interviu. Aí a ação civil pública, que o Ministério Público tem legitimidade para isso. Em relação lá ao Estelita, daquela derrubada daqueles galpões, onde se vai se construir, através da Morumbi, os novos empreendimentos de prédios urbanos, né? Mas também você pode qualquer dano, né, a um patrimônio histórico cultural, enfim, de repente alguém que esteja demolindo uma casa histórica que tem um certo patrimônio que é resguardada, que tem um bem histórico a preservar, que tem um valor histórico a preservar, um acervo histórico a preservar, também é possível entrar com ação popular nesse sentido. E ação popular Nesse caso desculpa, professor. Esse caso do caso José Estelita, já foi autorizada essa construção? Porque fazem alguma coisa, o pessoal fecha ali, não deixa ninguém passar, já foi autorizado isso? Foi resolvido. Definitivamente a justiça concedeu o alvará e ótimo. Já derrubaram os armazéns, já fez a planificação, a terraplanagem do terreno, já cercaram, enfim, já foi autorizado a fazer coisa boa. esse empreendimento. Mas a ação popular também é uma ação, justamente, um instrumento de embate para você também impedir essa lesão ao patrimônio histórico e cultural, entendeu? Entendi. E aí é o cidadão que pode se utilizar desse instrumento. Vamos falar agora da legitimidade ativa, que é justamente que se trata de quem pode impetrar a ação popular. Então, a legitimidade ativa ela faz menção a qualquer cidadão é parte legítima para promover a ação popular. Em primeiro lugar, deve-se entender por cidadão aquele que estiver no gozo dos seus direitos políticos, onde a prova dessa condição deve ser feita já na inicial, através da apresentação do título eleitor ou documento equivalente. Aquilo que eu lhe falei, Jânio. Outra questão interessante é a suspensão superveniente dos direitos políticos do autor da ação. A doutrina majoritária entende que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois houve a perda de uma condição de ação. O que é isso? Eu sou cidadão popular. Posteriormente, eu perco ou eu tenho cassado meus direitos políticos. Então, para a doutrina, esta condição da ação, que é a legitimidade para a impetração, ela fica prejudicada. Perde-se essa condição de ação, que é a legitimidade e o interesse de agir, porque o cidadão ele deixa de ser cidadão e, portanto, perderia essa condição para continuar como parte legítima no polo ativo da ação popular, certo? Essa é uma questão processual, mas é importante
justamente ter essa compreensão. Não obstante, neste caso, nada impede que outro cidadão ou Ministério Público dê continuidade à ação nos termos do artigo 9 da Lei 4.717, que é possível também essa possibilidade. Possível também a formação de litisconsórcio ativo, que será facultativo. Então, caso venha essa questão da prejudicialidade do polo ativo, alguém pode fazer essa substituição, desde que esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos, né? Quanto à legitimidade da pessoa jurídica, o STF simulou entendimento segundo o qual não possui legitimidade ativa. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor a ação popular. Somente pessoa física no gozo dos seus direitos políticos. Então, pessoa jurídica, nenhuma entidade jurídica pode impetrar, pode ser autor de uma ação popular. Estrangeiro, no que se refere aos estrangeiros, não pode ajuizar a ação popular. Estrangeiro não pode ajuizar a ação popular, mas há uma exceção. Os portugueses equiparados no exercício dos direitos políticos poderão ajuizar a ação popular desde que apresente certificado de equiparação e título de eleitor nos termos da Convenção sobre a Igualdade de Direitos Civis e Políticos entre Brasil e Portugal, certo? Essa é a única exceção em relação ao estrangeiro. Ministério Público não pode ajuizar a ação popular, não obstante, incumbe-lhe prosseguir no curso da ação popular, desde que o seu autor inicial desista de intentá-la ou dê ensejo à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa ou negligência, ok? Geralmente, o Ministério Público utiliza da ação civil pública, que é uma outra ação que tem equiparação, porque o Ministério Público tem essa prerrogativa. Evelyn está fazendo uma pergunta aqui. Professor, um exemplo. Se, no caso, o poder público quisesse derrubar o Shopping Rio Mar, por algum motivo, não é um patrimônio histórico, mas poderia um cidadão impetrar uma ação popular, já que é um dos maiores centros comerciais do Estado? Veja, Evelyn, você precisa se apegar ao que é o conceito de patrimônio histórico, certo? Patrimônio histórico, geralmente, é um prédio que tem um conteúdo histórico pela sua arquitetura antiga, né? Ou pela sua historicidade, que em algum momento faz parte de todo o conjunto arquitetônico. Por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui, a Rua da Aurora. Rua da Aurora, aqui lá no centro do Recife. Ou o Teatro Santa Isabel, né? Rua da Aurora, que é aquela rua que fica à beira do Rio Capibaribe, com aqueles casarões antigos. Tudo aquilo ali é um sítio histórico, que faz parte de um conjunto histórico, e, portanto, nenhum casarão daquele pode ser derrubado, porque geralmente é tombado pelo patrimônio histórico, né? Pelo IFAM, ou é tombado pelo patrimônio histórico. Então, tudo aquilo ali tem um valor histórico e faz parte de um conjunto arquitetônico que é devidamente protegido. Então, no caso do Shopping Rio Mar, o Shopping Rio Mar eu não vejo como uma obra arquitetônica que esteja protegido por ser um patrimônio histórico, que é uma obra recente, moderna, enfim, não tem esse valor histórico no que se refere ao patrimônio histórico, entende? Então, é preciso ter essa compreensão. Então, você pode construir, por exemplo, um prédio hoje novo e derrubar porque ele não tem valor histórico nenhum. Não faz parte não faz parte de uma arquitetura, de um conjunto arquitetônico que seja protegido pelo patrimônio histórico, não é tombado porque não é algo recente, entendeu? Então, é basicamente isso. Não sei se era essa a sua dúvida, mas é basicamente isso. Vamos lá, dando sequência. O maior de 16 anos, eleitor. É plenamente possível o ingresso de ação popular por meio de um eleitor de comarca distinta da sua origem, bem como menor de 18 anos, porém o maior de 16, desde que ele seja eleitor
independente de assistência de seu representante legal. Então, o menor, ele sendo eleitor, estando no gozo do seu direito político, ele pode impetrar uma ação popular, ok? Então, se o menor de 16 anos, porque o menor de 16 anos é facultativo ou não ele tirar o título de eleitor, né? Se ele tiver 16 anos e não ter tirado o título de eleitor, ele não pode entrar com ação popular. Mas se tiver 16 anos, já habilitado como eleitor, ele pode ser sim impetrar uma ação popular, ok? Legitimidade passiva. Quem são os entes que configurarão no polo passivo da ação popular? A lei da ação popular é bastante clara ao elencar como polo passivo a pessoa jurídica de direito público ou privado que manuseie dinheiro público, bem como todos os envolvidos com o ato que se pretende anular. Então, qualquer ente público, Estado, União, município ou qualquer entidade da administração direta ou indireta, fundação, empresa pública, empresa de economia, empresa sociedade de economia mista, ou qualquer entidade não governamental que receba dinheiro público pode estar no polo passivo e ser demandada através de uma ação popular. O que é que diz a jurisprudência? Tá? Nos termos do artigo 6º da Lei 4717/65, a ação popular será proposta contra pessoas jurídicas ou privadas e entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado ou que por omissão tiverem dado oportunidade à lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo. Então, você, além das entidades, você também demanda contra as autoridades e funcionários e até mesmo os beneficiários pelo aquele ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente, enfim, ou à moralidade administrativa. Pretendeu o legislador alcançar de forma mais abrangente possível todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização dos atos impugnados na ação popular. 3. Havendo a participação do recorrente na elaboração da resolução objeto da ação popular, não há como se afastar a sua legitimidade para integrar o polo passivo da ação, sobretudo porque a referida resolução autorizou a realização de nomeações tidas como ilegais, em afronta ao disposto do artigo 18, da Lei 7873. Então, veja que a jurisprudência do STJ, né, além de ter demandado, né, não só as entidades, mas também as pessoas que colaboraram ou contribuíram para determinado ato, certo? Então, inclusive, a jurisprudência já decidiu que promotor de justiça pode ser demandado em sede de ação popular caso lhe seja atribuído a realização de ato lesivo ao patrimônio público. Então, veja que você tem uma abrangência grande em relação à ação popular das entidades ou os entes que vão configurar no polo passivo. Questão interessantíssima é a hipótese prevista no artigo 7º da Lei da Ação Popular do litisconsórcio passivo ulterior excepcional, pelo qual se permite que qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferir a sentença final da primeira instância, seja citada para a integração do contraditório, restituindo-se o prazo para a contestação e produção de provas, sem necessidade de anulação de todos os atos do processo, desde a falta de citação do litisconsórcio necessário. O que é isso? Litisconsórcio passivo ulterior excepcional. Eu entro com ação, por exemplo, do município, porque encontrei que o contrato de um determinado contrato, por exemplo, de um posto de gasolina que era responsável por abastecer a frota de um município, e depois eu descobri que um terceiro, né, também estava sendo beneficiado
estava colocando seu carro para abastecer num posto de gasolina onde era abastecida a frota de uma determinada prefeitura. Então, eu posso também colocar esse particular, posteriormente, que no curso do processo foi descoberto, que ele também estava sendo beneficiado colocando gasolina de combustível de forma gratuita no seu carro e a prefeitura pagando essa conta. Então, isso também é um caso concreto de uma ação popular em que eu posso também demandar um particular que, de alguma forma, se foi beneficiado por esse desvio ou essa lesão ao patrimônio público. As casas legislativas, como não possuem personalidade jurídica nem capacidade processual, não pode figurar no polo passivo da ação. Isso porque, tratando-se de órgãos públicos, o sistema tem reconhecimento de capacidade processual para figurar em juízo, apenas para a defesa de questões atenientes. Então, veja, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Federal, ou Câmara Federal, ou Senado, não podem constar no polo passivo da ação popular, ok? Porque elas não têm personalidade jurídica para compor o polo passivo de uma ação popular. Competência. Quem deixa eu ver aqui. Quem é o juiz ou tribunal competente para julgar a ação popular? A competência para processar e julgar a ação popular é sempre da primeira instância. Isso é importante. Independente da ação ou da autoridade coautora, deputado ou autoridade que tenha foro privilegiado, vai ser sempre o juiz de primeira instância responsável para processar a ação popular. Mesmo que o ato lesivo emane de alguma das autoridades sujeitas à jurisdição de tribunais, sempre será parte na ação a própria pessoa jurídica a que pertence o autor do ato. Deste modo, a ação deverá ser deflagrada nos juízos de primeira instância ou da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, conforme o for apropriado para a pessoa jurídica, ok? Quem pode, assim, quem julga a ação popular, certo? Entendimento mais simples, a competência para julgar a ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do presidente da República, em regra, em regra do juízo competente de primeiro grau. Nesse sentido, dispõe a lei de ação popular que, conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer a ação, processá-la e julgá-la o juiz, que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas em que interessa a União, o Distrito Federal, ao Estado ou município. Nesta linha, o STF entende que o foro especial por prerrogativa de função não alcança as ações populares ajuizadas contra as autoridades detentoras das prerrogativas, cabendo, portanto, à justiça ordinária de primeira instância julgá-las, ainda que proposta contra atos de autoridades que, em ações de natureza penal, por exemplo, seriam julgadas por tribunais específicos, STF, STJ e TJ, por dispor de prerrogativa de função perante os tribunais. Esta é uma exceção das prerrogativas de foro que algumas autoridades têm, somente autoridades, né, que têm prerrogativa de foro, prefeito, que é o TJ, deputados federais e senadores do STF, mas se forem demandados através de uma ação popular, é o juiz de primeiro grau que será responsável para processar esta ação. Então, a ação popular é uma exceção nesse sentido. E aí eu trouxe o julgado do STF, né, em reconhecer que a prerrogativa de função, mesmo do presidente da República, é o STF, que é o juiz de primeiro grau, que é responsável para processar. Tá? Só tem uma única exceção. Essa é uma questão particular que eu trouxe, que já foi tema de abordagem de concurso público. Né? Qual é a única exceção em relação à prerrogativa de função? Tá? Como eu sempre digo por aqui, nada é muito fácil para o concursando. Né? Então, assim, há sempre uma exceção. Com efeito, compete ao STF
julgar a ação popular na qual a decisão possa criar um conflito entre entes federados, por força do disposto do artigo 102, inciso 1º, a linha F, na Constituição Federal, que nesse caso, repita-se, a competência será originária do STF, a fim de resguardar o equilíbrio federativo. É aquele caso parecido do STJ, certo? Se houver um conflito de interesse entre a justiça de um Estado e de outro, o STF pode processar e julgar esse conflito entre União e Estado. Veja, o que é que diz a linha F? A Constituição Federal, que compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição Federal, cabendo processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre União e Estados, a União e o DF, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Portanto, só nesta hipótese o STF dispõe de competência originária para julgar a ação popular, em caso de conflito nesse sentido, tá ok? Então, esta é a única exceção. Mas, no mais, sempre, mesmo com uma autoridade com prerrogativa de foro, sempre será o juiz de primeira instância. E, por fim, nós só temos 3 minutos às custas, né? O autor da ação popular estará isento de custa. Então, veja que coisa interessante. É uma ação que tem um instrumento político grande e, mesmo assim, o autor é isento de pagar custas. E o ônus de sucumbência, salvo se comprovada a má-fé. Se estiver de má-fé, utilizando esta ação de má-fé, vai pagar custas e pode pagar o ônus da sucumbência. É o que diz o próprio artigo, no artigo 5º, inciso 73. Assim, tenta-se evitar o uso político da ação popular. Diz o STF. Tratando-se de ação de rescisória ajuizada contra acordo proferido em ação popular, julgada procedente, descabe a condenação dos autores destas e réus na ação rescisória ao pagamento dos honorários advocatícios, ao menos que exsuja a iniciativa em propô-la como declinou o ministro Marco Aurélio. Tá? Então, se propor uma ação popular no sentido de, se for comprovada a má-fé, vai-se pagar custas. Então, meus queridos e meus caros, né, acadêmicos, hoje era o que eu tinha para falar para falar com vocês hoje sobre a ação popular, uma ação extremamente importante. Para a semana, salvo engano, começa pelo calendário, vou tirar essa dúvida, mas eu acho que começa pelo calendário da faculdade, a semana de prova. Então, qual vai ser a minha abordagem em relação à avaliação, certo? E eu vou preparar uma prova, como se fosse uma prova aplicada em sala de aula, com os assuntos que já foram abordados até aqui, né? Todo esse material se encontra no portal. E esta prova, que será feita em casa, valerá enquanto uma avaliação de 0 a 10 para a gente poder avaliar vocês, né? Nós enquanto docentes, professores, a gente ter a possibilidade de avaliar vocês e, em cima deste trabalho, em cima dessa avaliação, será atribuída um valor de 0 a 10. Então, essa vai ser justamente a avaliação da primeira unidade, terá esse formato. Tá? Então, eu vou disponibilizar para a semana esta avaliação. Vocês vão ter aí uma semana para resolver essa avaliação, que é justamente a semana de prova, e vocês vão responder e eu vou ver a forma de vocês me entregarem isso, se por e-mail ou se a faculdade vai disponibilizar algum portal para vocês enviarem esse material. Então, essas informações nós vamos dar posteriormente. Mas é basicamente isso. Nós só temos 1 minuto. Dizer a vocês, mais um dia de satisfação em estar com vocês todos. Se cuidem, né? Nós estamos passando aí por um processo onde a Covid, a curva vai aumentar. Um mês crítico, esse final de mês, início de maio. Portanto, devemos nos cuidar, redobrar ainda mais esse cuidado e desejar a vocês uma boa saúde, se cuidem, uma boa noite a todos e a todas e nos veremos em breve, espero, não só fisicamente, mas se não, por aqui mais uma vez, tá bom?
Boa noite a todos e a todas, e fiquem com Deus, e que a gente possa ter fé na vida, que é isso